A carne grita. Ela sussurra promessas rápidas, soluções fáceis, prazeres instantâneos. É sedutora, persistente e paciente. A carne sabe esperar pela sua fraqueza para tomar o controle. Mas quem vive pelo Espírito sabe que não há liberdade verdadeira enquanto a carne estiver no trono. Por isso, o chamado de Cristo é radical. Não é para negociar com ela, não é para alimentá-la de vez em quando, mas para crucificá-la. Crucificar a carne não é um ato simbólico, é doloroso, é diário e é decisivo. É dizer não ao que você quer agora para dizer sim ao que Deus quer. É ir contra o instinto natural que busca segurança no mundo e decidir confiar no invisível. Billy Graham pregava que a cruz não é um ornamento, mas um instrumento de morte. Não é para ser pendurada no pescoço, mas para ser carregada nos ombros. E essa morte diária é o que abre espaço para o Espírito Santo guiar cada passo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Essa é a chave. O eu que vivia segundo a carne precisa morrer para que o Cristo em mim viva. Mas como fazer isso em um mundo que alimenta, exalta e até idolatra os desejos da carne? A resposta começa com decisão. Antes de ação, vem decisão. Você decide hoje quem estará no controle. E não pense que é uma batalha silenciosa. Ela é ruidosa, interna, constante. A carne argumenta, o espírito convence. A carne acusa, o espírito consola. A carne quer o caminho mais curto, o espírito constrói o caminho eterno. Crucificar a carne significa matar o orgulho que exige ser reconhecido, silenciar a voz do ressentimento que quer vingança, resistir à cobiça que promete satisfação, mas entrega a escravidão. É abrir mão da necessidade de ter razão para abraçar a necessidade de viver em paz. É dizer, eu não vou seguir meu coração, vou seguir o Espírito, porque meu coração é enganoso, mas o Espírito é verdadeiro. Martinho Lutero enfrentou essa batalha em meio à Reforma. Ele disse: "Tenho medo mais do meu próprio coração do que tudo que existe no mundo. Porque o coração humano é inclinado para o mal, a menos que seja guiado pelo Espírito de Deus." Essa confissão não era fraqueza, era sabedoria. Era a consciência de que a carne é astuta demais para ser ignorada. E o que acontece quando o Espírito começa a guiar? Algo muda no seu interior. Você começa a perceber que as mesmas situações que antes te tiravam do eixo agora não têm mais o mesmo poder. As palavras que antes te feriam profundamente agora batem e caem no chão. As tentações que antes pareciam irresistíveis agora perdem o brilho. Porque o Espírito não apenas muda suas decisões, ele muda seus desejos. Mas essa transformação não é instantânea. É um processo de cruz. E a cruz não é confortável. Ninguém escolhe ser crucificado porque é fácil, escolhe porque é necessário. Jesus não foi à cruz porque era conveniente, mas porque era o único caminho para a ressurreição. Assim também é com você. Não existe ressurreição da sua vida espiritual sem crucificação da sua carne. E aqui está o paradoxo do reino. Quanto mais você morre para si mesmo, mais vivo você se torna. Quanto mais você entrega o controle, mais controle você tem sobre o que realmente importa. A carne é como um tirano disfarçado de amigo. O espírito é como um rei que governa em amor. Só um deles pode guiar a sua vida, e a escolha é sua, todos os dias. A carne não se entrega sem luta. Ela resiste, argumenta, negocia. Ela vai tentar convencer você de que pode viver uma vida dividida, um pouco para Deus, um pouco para ela. Mas o reino de Deus não aceita meio termo. Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores. Ou a cruz está erguida no seu coração, ou o trono da sua vida estará ocupado pela carne." Não existe espaço para dois reis no mesmo reino. Quando o Espírito guia, ele não apenas mostra o caminho, ele também dá forças para percorrê-lo. Mas para isso, é preciso abrir mão das rédeas. É como um viajante que insiste em segurar o mapa e dirigir ao mesmo tempo, ignorando o GPS. Enquanto você estiver determinado a seguir sua própria rota, o Espírito será apenas uma voz abafada. Mas quando você solta o volante e diz: "Senhor, guia-me", a rota muda. E junto com ela, muda o destino. Paulo escrevia aos Romanos que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Perceba, a carne sempre conduz ao mesmo lugar, morte. Não apenas a morte física, mas a morte dos sonhos de Deus em você, a morte da sua paz, a morte da sua comunhão. Já o Espírito conduz a uma vida abundante, não porque seja isenta de lutas, mas porque mesmo na luta há propósito, direção e vitória. John Wesley dizia que o coração humano é como uma carruagem. Ou Cristo está segurando as rédeas, ou os cavalos descontrolados da carne vão arrastar você para o precipício. E essa imagem é real.
A carne não guia para terrenos planos, ela guia para abismos. Mas o espírito leva para pastos verdejantes, mesmo que, para chegar lá, você precise atravessar vales sombrios. Crucificar a carne exige vigilância. Significa filtrar o que entra pelos olhos, o que ocupa a mente, o que sai da boca. Significa dizer não ao que parece inofensivo, mas que lentamente rouba sua sensibilidade espiritual. Significa entender que pequenas concessões hoje podem se tornar grandes correntes amanhã. E aqui está um princípio que transforma. O Espírito Santo nunca força, ele convida. Ele não vai derrubar a porta do seu coração, mas vai bater. A carne, ao contrário, não pede licença, ela invade. Por isso, é preciso posicionar-se todos os dias, abrir a porta para o Espírito e fechar todas as janelas para a carne. Billy Graham dizia que a vida cheia do Espírito não é uma vida mais fácil, mas é uma vida mais verdadeira. Porque viver guiado pelo Espírito é andar na direção oposta à maioria. É remar contra a maré da cultura, resistir à lógica do mundo e até enfrentar críticas de quem não entende a sua fé. Mas é também viver com a certeza de que cada passo está alinhado com o plano eterno de Deus. E quanto mais você aprende a dizer não para a carne, mais fácil se torna ouvir a voz do Espírito. No início, ela pode parecer distante, quase sussurrada. Mas, à medida que você obedece, ela se torna clara, inconfundível e irresistível. O Espírito começa a guiar não apenas nas grandes decisões, mas nos detalhes. O que falar, como reagir, quando esperar, quando avançar. Crucificar a carne não é perder, é ganhar. É trocar migalhas por banquete, ilusão por realidade, escravidão por liberdade. É parar de viver como um prisioneiro de si mesmo e começar a viver como herdeiro de um reino que não tem fim. E no fim, você perceberá que não foi a carne que perdeu, foi você que ganhou. Você que chegou até aqui, eu lhe convido, vamos fazer uma oração. Coloque seus coração, seus pensamentos na presença de Deus. Senhor Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante de Ti, não com palavras ensaiadas, mas com o coração nu, despido de máscaras e defesas. Eu sei que a carne ainda tenta falar alto dentro de mim, que ela busca tomar o controle das minhas escolhas e dos meus passos. Mas hoje, diante da Tua cruz, eu decido crucificá-la. Não quero que ela dite o rumo da minha vida, não quero que ela determine minhas reações, não quero que ela tenha voz acima da Tua voz. Pai, eu Te entrego cada desejo distorcido, cada pensamento que me afasta de Ti, cada orgulho que tenta se levantar contra a obediência. Eu não quero negociar com o pecado, eu quero matá-lo na raiz. Quero que a minha vida seja um altar onde só o Teu Espírito governa. Se houver em mim algo que ainda alimenta a carne, revela-me, para que eu possa arrancar, mesmo que doa, mesmo que sangre. Espírito Santo, toma o trono do meu coração. Guia-me quando eu não souber o caminho, corrige-me quando eu quiser voltar para a rota antiga. Ensina-me a ouvir a Tua voz no silêncio, a perceber o Teu sopro mesmo no meio da tempestade. Dá-me coragem para dizer não ao que o mundo aplaude, e sim ao que o céu aprova. Senhor, eu sei que crucificar a carne não é um ato único, mas um processo diário. Por isso, amanhã, quando o sol nascer, que eu acorde com a mesma decisão que tenho agora. Morrer para mim mesmo para viver para Ti. Que as minhas mãos não se levantem para o orgulho, mas para a adoração. Que meus pés não corram para a vaidade, mas para cumprir a Tua vontade. Tira de mim a pressa que leva à imprudência, e coloca em mim a paciência que leva à sabedoria. Faz-me caminhar na Tua luz, ainda que eu tenha que passar por vales escuros. Dá-me força para não buscar atalhos, mas permanecer no caminho estreito que conduz à vida. Eu oro como Paulo orou, que já não seja eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Que meus desejos sejam moldados pelos Teus, que minhas palavras carreguem a Tua verdade, que meus pensamentos sejam guardados pela Tua paz. E quando a carne tentar ressuscitar, que eu não hesite em levá-la de volta à cruz. Porque eu sei que não há vida verdadeira longe de Ti, e não há liberdade fora da Tua presença. Senhor, guia-me pelo Teu Espírito hoje, amanhã e até o último dos meus dias. Que eu viva como um peregrino que não se perde no deserto porque segue a nuvem de Tua presença. Que eu seja conduzido, não por instintos passageiros, mas pelo Teu propósito eterno. Em nome de Jesus, aquele que venceu a carne e venceu a morte, eu oro. A carne tenta gritar, mas já não tem o mesmo eco. O trono do coração foi reclamado por aquele que o criou, e agora o Espírito guia como vento firme, soprando para além do que os olhos podem ver. A crucificação da carne não foi o fim, foi o início. O início de uma caminhada em que cada passo é sustentado pelo poder de Deus, em que cada decisão carrega o peso da eternidade e em que cada vitória tem sabor de céu. O mundo olha e não entende. Para muitos, dizer não à carne é perder, é abrir mão de prazeres, é viver restrito.
Mas aqueles que caminham no Espírito sabem, não é prisão, é liberdade. Liberdade de não ser escravo de impulsos, de não viver refém de emoções, de não ser guiado por desejos que mudam como as ondas do mar. É firmeza de raízes que não se movem quando o vento sopra. E assim, dia após dia, a cruz se torna não um fardo, mas um sinal de autoridade. A carne, que antes dominava, agora é serva. O espírito, que antes parecia distante, agora é amigo íntimo, conselheiro constante, presença inabalável. A luta não desaparece, mas a vitória se torna certa porque a direção já não é humana, é divina. Pense nos homens e mulheres que mudaram a história do reino. Não foram guiados pelo instinto, mas pelo espírito. Martinho Lutero enfrentou um império porque estava cativo à verdade, não ao medo. John Wesley pregou em campos abertos porque estava livre da vaidade de aplausos. Billy Graham atravessou décadas proclamando a mesma mensagem porque não seguiu as marés da cultura, mas o sopro do espírito. E agora, essa mesma voz que os guiou ecoa em você. É o espírito dizendo: levanta-te, deixa a carne na cruz e segue-me. É o chamado para andar em um caminho que poucos escolhem, mas que conduz a uma vida que ninguém pode tirar. Você verá que, quanto mais o espírito guia, mais claro se torna o propósito. Decisões que antes eram confusas passam a ter direção. Passos que antes eram hesitantes tornam-se firmes. E até os desertos deixam de ser lugares de morte e passam a ser lugares de revelação. Porque quando o Espírito guia, até o vale mais sombrio se torna o corredor para a glória. Então, que este dia, não amanhã, não daqui a um ano, mas este dia, seja o marco em que você decidiu não viver mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. Que cada respiração seja um ato de entrega. Que cada palavra seja medida pela verdade. Que cada ação seja impulsionada pelo amor. O Espírito está pronto para guiar, mas para segui-lo, você precisa deixar algo para trás. E esse algo é a carne. Crucifique-a. Deixe que morra. Não a alimente com lembranças, não a ressuscite com desculpas. Enterre-a aos pés da cruz e caminhe para a vida que foi preparada para você antes mesmo do seu primeiro dia nesta terra. E quando a carne tentar falar novamente, lembre-se, você não é mais escravo dela. Você é livre. Livre para obedecer, livre para amar, livre para viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. E no dia em que você estiver diante do Senhor, ouvirá as palavras que justificaram cada renúncia, cada cruz carregada, cada batalha vencida. Muito bem, servo bom e fiel. Esse é o destino de todo aquele que crucifica a carne e deixa o Espírito guiar. Eu sou seu irmão em Cristo, William. Agradeço por você chegar até aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Amém.